Olá, boa tarde. Meu nome é Ramon Costa da Silva. Eu vou estar apresentando meu projeto de pesquisa como requisito obrigatório para a matéria de metodologia científica. O tema escolhido nesse trabalho foi o impacto dos jogos eletrônicos na saúde mental e relações sociais de adolescentes durante a pandemia de Covid-19. A pandemia transformou muito a vida dos adolescentes, alterando suas rotinas e interações sociais. Nesse cenário, os jogos eletrônicos surgiram como uma alternativa central de entretenimento e socialização, né? Dado aí a impossibilidade de ter é, uma relação próxima, uma relação pessoal com as pessoas. Então, nesse distanciamento, os jogos possibilitaram um certo contato ali, mesmo que de forma virtual, com outros colegas, com outras pessoas, como uma forma de interação social. Devido ao fechamento das escolas e à adoção do ensino remoto, o tempo livre dos adolescentes em casa influenciou muito seu comportamento em relação aos jogos eletrônicos, levando ao maior uso dos mesmos. Neste novo contexto, caracterizado pela falta de interação presencial com colegas, os jogos eletrônicos se tornaram uma forma importante de lazer e escape, o que reforça a necessidade de investigar como essas mudanças impactaram as rotinas e relações dos adolescentes e como os pais percebem esse uso. Então, além das interações sociais, né, os jogos eles proporcionam um certo lazer e, principalmente no período da pandemia, um escape, né, daquela situação que estávamos vivendo, com as notícias, né, de do agravamento da pandemia, de muitas pessoas falecendo e principalmente de outros familiares, né, que estão isolados. Então, o jogo eletrônico, né, os jogos das redes sociais proporcionaram certa forma de contato ali entre as pessoas, mesmo que de forma virtual. Apesar disso, o impacto desse aumento no uso de jogos eletrônicos e redes sociais na saúde mental e nas relações interpessoais dos adolescentes ainda é um tema pouco explorado e necessita de atenção. Esse estudo ele visa analisar a influência dos jogos eletrônicos na saúde mental e nas relações sociais dos adolescentes durante a pandemia, abordando fatores como estresse, ansiedade, padrões de sono e dinâmicas sociais. A relevância do tema está na crescente importância dos jogos eletrônicos como meio de socialização e distração durante o confinamento, destacando tanto benefícios quanto riscos associados ao uso excessivo, incluindo o aumento da ansiedade, depressão e solidão. É importante ressaltar que realmente existe uma falta, né, em recursos acadêmicos sobre o tema. Durante a pesquisa, eu pude perceber que em plataformas nacionais existiam poucos artigos sobre o tema. Eu acabei tendo que recorrer aí a plataformas internacionais, como a PubMed, que será abordada mais na frente. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos. O objetivo geral deste trabalho é analisar a influência dos jogos eletrônicos na saúde mental e nas relações sociais de adolescentes durante a pandemia de Covid-19. Já os objetivos específicos incluem identificar quais os tipos de jogos eletrônicos mais utilizados pelos adolescentes durante a pandemia, investigar de que forma o uso de jogos eletrônicos impactou as relações sociais dos adolescentes no período da pandemia, analisar a visão dos adolescentes e dos pais sobre os efeitos dos jogos eletrônicos na saúde mental e nas relações sociais durante a pandemia, avaliar a relação entre o uso dos jogos eletrônicos e os níveis de estresse e ansiedade entre os adolescentes durante a pandemia e investigar se houve mudança dos padrões de sono dos adolescentes relacionados ao uso dos jogos eletrônicos durante a pandemia. Agora, a justificativa para esse trabalho, né? A pesquisa destaca a crescente relevância dos jogos eletrônicos na vida dos adolescentes, especialmente durante a pandemia de Covid-19, quando se tornaram uma parte significativa das rotinas, impactando a saúde mental e as relações sociais. O estudo ele busca entender os efeitos desses hábitos, oferecendo percepções valiosas para a sociedade, contribuindo para o conhecimento acadêmico. Analisando os dados, a psicologia pode avançar nas abordagens terapêuticas, ajudando pais e educadores a promover intervenções eficazes. Além disso, as informações podem orientar políticas públicas e práticas educacionais, incentivando o uso equilibrado dos jogos e conscientizando os adolescentes sobre os efeitos, sendo crucial para mitigar os impactos negativos e promover a saúde mental e relações sociais saudáveis. Durante a pandemia de Covid-19, o uso de jogos eletrônicos entre adolescentes aumentou significativamente, sendo uma alternativa para enfrentar o distanciamento social. Embora os jogos proporcionem um alívio temporário do estresse e da solidão, o seu uso excessivo está associado a diversos problemas como ansiedade, depressão e vício, com efeitos negativos na saúde mental, especialmente em indivíduos vulneráveis. Então, nessa pesquisa, foi possível perceber que aqueles indivíduos que já são vulneráveis, seja por uma questão de depressão, ansiedade ou outros fatores de transtornos mentais, eles sofrem efeitos negativos muito maiores do uso excessivo de jogos eletrônicos.
Além disso, o aumento no tempo de tela foi relacionado a alterações no padrão de sono, exacerbando os sintomas de ansiedade e depressão, criando um ciclo vicioso que prejudica o bem-estar psicológico dos jovens. Apesar desses riscos, os jogos também proporcionaram, né, uma forma de socialização, substituindo interações presenciais por interações virtuais, o que aliviou, de certa forma, a solidão, mas pode ter gerado distúrbios nas habilidades sociais dos adolescentes. A percepção dos pais sobre os jogos também é relevante, pois muitos reconhecem, né, que houve benefícios com o uso de jogos eletrônicos, mas também há uma crescente preocupação com os impactos desse tempo excessivo de jogo na saúde mental e nas relações sociais. Então, esse também é outro fator extremamente importante, que fala sobre as habilidades sociais dos adolescentes. Com a privação, né, das interações presenciais, as interações virtuais proporcionaram certo alívio, mas elas não substituem as interações presenciais, né? E com isso as habilidades sociais dos adolescentes foram muito prejudicadas nesse período. E isso reverbera hoje em dia também, né? Com adolescentes que estão cada vez mais tempo passando em redes sociais, que às vezes não saem, né, não interagem presencialmente, acabam interagindo só nos meios virtuais. Os artigos analisados eles confirmam que, embora os jogos ofereçam certas alternativas de socialização, eles também apresentam riscos substanciais para a saúde mental dos adolescentes, especialmente no contexto da pandemia. Agora um pouco sobre a metodologia deste trabalho. Este estudo é uma pesquisa bibliográfica, com foco na análise crítica dos artigos científicos encontrados na plataforma PubMed. Foram utilizadas palavras-chave Covid-19, online games e adolescentes, resultando em 78 artigos. Desses 78, 67 foram descartados por meio da leitura dos títulos. 8 foram descartados a partir da leitura dos resumos, resultando em 3 artigos que foram selecionados com base na relevância para o tema, né? A coleta de dados foi realizada por meio da análise e interpretação desses artigos, com uma abordagem analítica das metodologias e conclusões sobre os efeitos dos jogos eletrônicos na saúde mental e nas relações sociais dos adolescentes durante a pandemia. Além disso, o estudo se baseia em fontes secundárias e a consulta a outras bibliotecas digitais e periódicos acadêmicos, visando manter uma abordagem atualizada e relevante para o contexto brasileiro. É importante ressaltar aqui, como eu disse anteriormente, que nas pesquisas em plataformas nacionais existiam muito poucos artigos ou que não satisfaziam de forma concreta a temática abordada. Então, foi necessário recorrer a essa plataforma PubMed, que é de artigos estrangeiros. Então, isso demonstra ainda mais que no âmbito nacional existe necessidade de uma pesquisa maior sobre os efeitos disso, levando em consideração nossos fatores, né, os fatores brasileiros. No cronograma, né, deste projeto de pesquisa, nós temos aí, em setembro, a escolha do tema, em outubro, o levantamento bibliográfico e em novembro, a elaboração do projeto e a apresentação do projeto. Tudo isso seguindo como base as atividades disponibilizadas no Moodle, né? E aqui estão as referências utilizadas para a produção deste trabalho. Por fim, eu gostaria de agradecer. Eu acredito que este conteúdo apresentado na matéria de metodologia científica é de extrema importância para a nossa formação, né? Principalmente para aqueles que têm intenção de continuar na área acadêmica, seja com mestrado, doutorado. Eu acredito que os recursos aqui auxiliaram em muito nessa pesquisa. É isso. Muito obrigado.